pastor aqui disse, né? É impossível não sentir a presença de Deus aqui. Quem sentiu a presença de Deus aqui? Ainda de pé, irmãos, abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. Do versículo 1 ao versículo 7, um texto muito conhecido, acredito que já foi pregado aqui dezenas ou centenas de vezes. Acredito que você já ouviu essa mensagem por vários pregadores diferentes, mas eu creio que Deus tem algo diferente para falar do seu coração. Quando eu olhei ali a transparência, estava bem claro que é o culto da família. Amém? Nada disso aqui existiria se não houvesse família. E a palavra hoje que Deus tocou no meu coração, pastor, é uma palavra dura, porém de amor, de restauração, se tratando de família. Amém? 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. O mais fácil eu ler a tradução dos irmãos, ou eu posso ler a minha tradução? E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio um credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que hei de fazer? Dize-me, o que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede emprestadas de todos os teus vizinhos vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vazias, e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhes traziam as vasilhas e elas a enchiam. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse ao seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende todo o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. É bem só nesse texto. Amém? Pode ouvir glória a Deus nesse texto? Mas não é disso que eu quero falar. Senhor meu Deus, eu venho ao Pai te louvar e te agradecer por mais essa noite na tua presença, Senhor. Por cada vida, Senhor, que o Senhor trouxe aqui, ó Deus, para ouvir a tua voz. Tu sabes, Senhor, que sou falho, pecador, e o teu sangue me purifica de todo o pecado nesta noite. E que eu venha diminuir, ó Pai, que o Espírito Santo venha ministrar nos corações aqui, ó Pai querido, aquilo que o Senhor quer falar e trazer mudança de vida para os teus servos. Que o Senhor venha mesmo, ó Pai, repreender todo o mal, ó Pai, nos nossos lares, Senhor Jesus, da minha esposa, dos meus filhos que não puderem estar aqui, Senhor. Proteja o Senhor para que possamos estar aqui tranquilos, fazendo a tua vontade, ó Pai, em nome de Jesus. Pode assentar. Não existe texto mais lindo na Bíblia e mais pregado do que esse. A palavra do Senhor aqui nos diz que uma mulher com seus 2 filhos precisaram de uma ajuda urgente, e essa ajuda, através da providência de Deus, veio no momento certo, na hora certa, para que essa mulher pudesse pagar a sua dívida. E diz a palavra de Deus que ela pode depois viver o quê? Do resto. Quase ninguém aqui, acredito eu, que pode fazer como essa mulher fez: receber algo tão grande, algo tão abençoado, que ela não precisava sequer trabalhar mais, pastor, porque diz a Bíblia: você e seus filhos vivam do resto. Amém? Todos aqui, se não trabalhar amanhã, vai faltar algo.
Mas um dia eu estava lendo esse texto, até peço pastoral que não se escandalize com a interpretação que Deus me deu nesse texto. Eu já preguei esse texto dessa forma em várias situações, em vários momentos, e todos os momentos, quando lemos esse texto, a igreja glorifica a Deus. Mas tem uma parte do texto, no versículo 1, vai para mim lá, que diz: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem. Amém? Aí a pergunta que eu lhes faço, e faço para o pastor Ronaldo: como pode um servo de Deus deixar uma dívida impagável para a esposa e para os seus 2 filhos? Como pode uma pessoa que se diz de Deus deixar a família nesta situação? E se você olhar para este texto com carinho, você vai ver que em momento nenhum ela fala: eu temia a Deus, os meus filhos temiam a Deus. Mas ela falava: o meu marido temia a Deus. Porque esse homem pastor não conseguiu ganhar a sua família. A situação que ele vivia perante a sociedade como um homem temente a Deus, mas não cuidava da sua família. Se alguém provar para mim que um servo de Deus, se morrer hoje, deixa uma dívida impagável para a sua esposa e para os seus filhos, eu rasgo esse livro aqui. Pastor, é uma prova que ele estava passando? Não. Ali mostra exclusivamente que esse homem cuidava de tudo, cuidava da obra, cuidava do homem de Deus, porém não cuidava da sua casa, não cuidava da sua esposa, não cuidava dos seus filhos, e muitas pessoas estão dessa forma. Vêm para a igreja, louvam a Deus, pregam a palavra de Deus, e a família está toda arrebentada. O casamento não existe mais, os filhos estão nas drogas, a filha na prostituição, e a pessoa sempre entra por essa porta, prega, canta e conta testemunho, mas não consegue ter a família na presença de Deus. Eu passei por 2 situações quando Deus me deu esse texto. A primeira, eu estava um dia, meu filho Pedro era pequenininho, e eu discutindo com a minha esposa, e a minha esposa discutindo comigo, e o meu filho chegou e falou: pai, você e a mãe senta aqui. Eu não lembro, eu não esqueço disso até hoje. Senta aqui que eu quero falar com vocês. O meu filho mais velho, Pedro. A minha esposa estava mais alterada no dia, e eu peguei e falei: vamos sentar. Eu não vou sentar. E eu sentei com ele. Ele virou para mim, eu olhei até enche de lágrimas quando lembro. Falou: pai, você e a mãe vão fazer igual Moisés, vai levar todo mundo para a terra prometida, mas vocês não vão entrar. Escutar isso de uma criança dói, quanto mais a nós que somos pastores, e a minha esposa professora da escola bíblica dominical infantil. Mas ali sim foi um instrumento de Deus para nos repreender. Existe um texto bíblico que todo mundo conhece, mas pouco vive, e se encontra no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Abre lá para nós. Capítulo 8. 1 Timóteo 5, 8. Eu gostei quando a irmã fez a leitura da palavra, que ela mandava os irmãos lerem alto. Vamos ler alto? Mas se alguém
não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, que diz aí? Negou a fé e é pior do que o infiel. Pode orar em língua, pode profetizar, pode fazer o giro que o Giro mandou fazer aqui, mas negou a fé e é pior do que o infiel. Quem tem toda a família aqui hoje, toda, esposo, esposa, filhos, na presença de Deus, levanta a mão. Poucas pessoas. E a pergunta que eu lhes faço: onde estão os outros? Se você é um servo de Deus ou se você é uma serva de Deus. Onde estão seus filhos? Onde estão o seu esposo? Onde está a sua esposa? Pastor, é uma luta que eu travo, que o inimigo não deixa de vir aqui. Mentira, irmãos. Quando chega um drogado, quando chega uma pessoa embriagada na porta dessa igreja, eu tenho certeza que você recebe, abraça, ora por ele e fala: Senhor, que bênção eu trazer essa pessoa aqui. Ou não é assim? Mas quando chega o seu esposo, às vezes embriagado na sua casa, você o amaldiçoa. Você diz que ele não vale nada. Quando chega o seu filho, às vezes drogado, você fala: você não merece viver nessa casa. E quando você faz isso, o mundo lá fora abraça o seu filho. O mundo lá fora abraça o seu esposo. E falam para eles: a sua mãe não é crente, a sua esposa não anda com a Bíblia debaixo do braço, e não prega, não canta, e não tem amor por você. Aí eu pergunto: como um dia eles estarão aqui, irmãos? É impossível, pastor. Cuidam da igreja, mas não cuidam das suas casas. Cuidam das crianças da escolinha bíblica, mas não cuidam dos seus filhos. Cuidam da saúde do pastor, mas não cuidam da saúde do esposo. Sabe quando vão ganhar isso para Jesus? Nunca. Eu, graças a Deus, eu, minha esposa, meus filhos estão na casa do Senhor. E a minha mãe, não esqueço disso até hoje. Minha mãe era cantava na igreja católica, era professora de catecismo, estudou no colégio de freira. E quando eu fui batizado, batizei escondido dela, ela me agrediu, rasgou minha roupa, tentou até processar os pastores na época, fizeram uma lavagem cerebral na minha cabeça. E hoje está conosco, louvando e agradecendo o nome do Senhor. O meu irmão também já batizou, não está firme, mas também já passou pelas águas. O meu pai não tem força às vezes para estar ali constante, mesmo ele com câncer há 8 anos, com 74 anos de idade, toda virada de ano ele vira lá na igreja. Pastor Fábio, o que você faz? Eu respeito, e o mesmo amor que eu tenho pelas pessoas lá fora, eu tenho que ter pela minha família, mas ainda não maior. A palavra do Senhor nos diz que a única herança que nós temos é quem? Os nossos filhos. Salmo 127, versículo 3. Vamos abrir lá. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu, a sua herança não é o seu diploma, não é o seu carro importado que parou na porta da igreja, não é a roupa que você está vestindo aqui, o seu relógio, ou o celular que você está filmando, ou lendo a palavra que está aí no seu celular. A única herança que diz a Bíblia, além da nossa salvação pós-vida, mas nessa terra a nossa herança é quem? Os nossos filhos. E você trata eles como herança?
levantar a mão e falar: pastor, o meu filho ainda não está na casa de Deus, tem coragem de levantar a mão? Tem alguém que os filhos ainda não estão aqui? Vamos levantar a mão. É triste, né? Você não sabe onde está, você não sabe o que acontece, mas eu creio, se Deus trouxe essa palavra para o seu coração, você e a sua casa servirão ao Senhor. E mesmo ele fora da presença de Deus hoje, você vai olhar com um olhar diferente. Você vai olhar como Jesus olhava. Você vai olhar como Jesus olhou ali para aquela prostituta onde queriam apedrejar ela. E ele olhou para ela e disse: onde estão os seus acusadores? Não tem mais nenhum. Ele olhou para ela: eu também não vou te condenar. Vai, não pegue mais. É este amor que está faltando dentro de nossas casas. É uma paciência que temos para fechar o negócio, para alcançar os nossos objetivos, engolimos tudo e todos para alcançar o nosso objetivo e não temos paciência para conversar com o nosso cônjuge, e não temos paciência para conversar com os nossos filhos. Minha vida é muito corrida, é empresa, é igreja, é política, é um monte de coisa. E eu vi ali a minha filhinha adolescente. Eu tenho 3 filhos, um de 11, uma de 12 e um de 18. E a minha filhinha, eu estou vendo que ela está um pouco agitada. E falo da minha esposa: eu estou notando que a Larissa está um pouco agitada. Ela já fala: então eu não estou cuidando dela, então o que está acontecendo? Não estou dizendo isso, mas está precisando de um pouco mais de atenção. Eu mesmo sentei, esses dias eu sentei com ela, e ela com 12 anos, é uma adolescente. Ela me fez, pastor, fiquei 2 horas montando todas as bonecas dela lá junto com ela, e depois ela quer maquiar a gente, ela quer fazer um monte de coisa, e eu fiquei ali, irmãos. E eu vi que aquele pouquinho de tempo que eu fiquei com ela valeu mais que a minha esposa que fica dentro de casa o dia todo, porque ela queria não só ouvir a minha voz, ela queria ali o toque do pai junto com ela, e a agressividade ficou chegando. E até minha esposa falou assim: como se diz, santo de casa não faz milagre, ela pensou isso, mas não, ela sabe da importância que é o tempo do pai dela lá fora, e a importância que é o tempo do pai dela ali dentro. Ela falou: meu pai parou tudo, parou de conversar com o amigo deputado, parou de conversar com os empresários, parou de conversar com a igreja, para ficar um tempinho aqui comigo, e assim ganhamos o coração dela, irmãos. A sua família está clamando pelo seu tempo, pelo seu amor, pela sua compreensão. Pastor Ronaldo, o que mais me entristece é saber que ainda existem pessoas que se dizem cristãs e não conversam com o membro da família. Se confessar para mim, irmãos, a nossa igreja não tira nem oferta. E tem coragem de falar que é cristão e não conversa com o pai, com o avô, ou com o tio, ou com o primo. Aí a pergunta que eu faço: como chegarão a Deus se não for através da sua vida? A palavra do Senhor nos diz que nós somos o quê? A carta escrita por Deus e lida pelos homens. A Bíblia da sua família, do seu vizinho, do seu amigo, é a sua vida. Se eles olharem para você e ver a forma que você age, a forma que você fala, a forma que você trata eles vão ter sede e desejo de experimentar desse Deus que você experimenta, irmãos. Mas nós devemos amar. Eu disse que eu ia contar 2 fatos. O outro aconteceu em 2015.
Eu trabalhava numa empresa grande, hoje é multinacional, tinha um salário muito bom. E eu saí dessa empresa, se eu não me engano, em 2011, para ir trabalhar numa outra empresa. Olha o perigo, pastor. De um pastor muito famoso, trabalhei para 3 deles já, pastor da televisão ali. Ele me ligou, me tirou da empresa, eu sou engenheiro, disse: eu quero que você tome conta, eu quero que você trabalhe na minha empresa, me ajude com a emissora que tem. E eu obedeci a Deus. Mesmo eu estando numa empresa maior do que a dele, mas eu estou próximo agora ao nome de Deus, o pastor famoso da televisão. Eu vou poder trabalhar com ele como engenheiro da emissora dele, nas emissoras dele, da empresa dele, e fui. Entrei lá, pastor, sem carteira assinada, sem nada. Como esse homem que deixou a mulher sem nada. Trabalhei com ele e pagava o salário até alto. Eu emiti nota para ele, aquela nota da prefeitura, RPA, uma nota alta, porém não tinha fundo de garantia, não tinha seguro-desemprego, não tinha vínculo empregatício nenhum, só na palavra. Chegou em 2015, teve um problema de roubo da empresa, e eu vi aquilo e falei: eu não consigo trabalhar num lugar desse. E tinha ali o diretor, eu era praticamente o segundo. Eu vi o que ele estava fazendo, eu falei: eu não consigo. E eu saí, pastor, com uma mão na frente e a outra atrás para vocês. Tinha minha casa, tinha meu carro, tinha financiamento, porque eu ganhava um salário muito alto. E da onde eu ia tirar? Eu me esqueço até hoje, quando eu entrei no escritório, eu tinha ali os meus funcionários, só tinha uma agenda em cima da minha mesa, até o computador tirou. E a pessoa virou para mim e falou assim: pode ir embora, segue o rumo aqui. Eu falei: onde que está agora o homem de Deus? Cheguei em casa com o coração triste. Falei: vou ter que vender a casa futuramente, vou ter que vender o carro para viver mais alguns dias, pelas contas altas que eu tinha mensalmente, porque o meu salário era alto. Cheguei em casa, o olho cheio de lágrimas, segurei a minha esposa, achei que ele dar um abraço, um consolo. Ela falou: eu falei para você não fazer isso. Aí eu olhava ali, minha esposa estava grávida, se eu não me engano, próxima à gravidez da Larissa, ou do Davi, não me lembro, sem nada. Aí eu pensei: agora, como que eu vou cuidar da minha família? Troquei tudo para trabalhar para o homem de Deus, e olha a situação que eu estou. Daquele dia em diante, pastor, eu passei a priorizar minha família e minha casa. Eu lembro que de madrugada, eu chorando, 3 horas da manhã, eu comecei a orar com o joelho no chão. Eu tinha ali uma blusa que eu tenho até hoje de pijama, chama Handbook. Eu peguei e falei: eu vou misturar o espanhol com o inglês. Eu vou abrir o escritório de engenharia, chama Handkey, porque em inglês é Turnkey e espanhol é Java Mano. Eu misturei e abri ali. E falei: agora eu vou cuidar da minha família e ela vai ser prioridade para mim. Pastor, no meu segundo mês eu já estava ganhando 2 vezes o que eu ganhava naquela empresa. E não falta mais nada, irmão. Mas agora nada e ninguém tira que o mais precioso que eu tenho é a minha família. Não é cargo, não é posição, não é ninguém, não é nada, não é oportunidade. Se algo me afasta da minha família, eu agradeço e falo tchau. Pode ser até igreja, porque nós temos que tomar cuidado, principalmente nós pastores. Quando eu era indouto na fé, meu filho pequenininho,
no hospital de Pouso Alegre, ali internado, ia fazer uma cirurgia, abrir a barriguinha dele inteiro. Eu olhei para o meu filho, com a minha esposa, e ligou o irmão da igreja e falou: a minha avó está morrendo no hospital. Lá tem o Samuel Libani e o outro, lá esqueci o nome. E eu falei: meu filho está doente, mas você tem que ir lá orar para minha avó. Eu deixei meu filho no hospital para orar para a avó dele. Sabe quando eu faço isso de novo, irmãos? Nunca. Jesus sabe o valor que tem a família. Quando Pedro estava com Jesus fazendo a obra e a sogra dele estava doente, Jesus parou tudo, porque sabia que se a sogra dele não fosse curada, Pedro não ia ter força, nem disposição, nem sabedoria para pregar o evangelho de verdade. Então ame a sua família. Eu falei da igreja, pastor, porque eu lembro Josué ali, eu até falo de Josué, para mim é muito maior que Moisés, mas cada um pensa o que quiser. Quando estava ali todo o povo que Josué liderava, querendo fazer algo errado, ele podia perder tudo, perder a posição que ele tinha, praticamente ali um rei. O que ele disse? Vocês fazem o que quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não fez acordos. A sua família não pode participar de acordos. Para nós encerrarmos, a pregação vai ser longa. Nós vamos encerrar aqui, só ler mais um texto. Eu falo que esse é o texto da minha vida. E eu pergunto se esse texto se cumpriu na vida desse homem. Não se cumpriu. Salmo 128, vamos ler lá todos? Olha para nós. Pastor, me chama um dia novamente aqui para pregar. Eu vou pregar umas 3 horas. É domingo, os irmãos estão cansados. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da sua vida. E verás o quê? Os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Aquele homem viu os seus netos? Não. O servo de Deus que cuida da sua família, que cuida deles com amor e com carinho, Deus o honrará para que possam conviver, viver e experimentar até os seus netos. É promessa de Deus. Eu gostaria de orar com você. Posso orar, pastor? Os irmãos puderem ficar em pé, de olhos fechados. Senhor, meu Deus, Pai querido, tem pessoas aqui nessa noite, ó Pai, que precisam de um milagre dentro de casa, que veio para a igreja, Senhor, mas está desesperado, está angustiado, ó Pai querido, porque a casa, Senhor Jesus, está completamente bagunçada, Pai. Mas eu sei, ó Deus, que o Senhor falou no coração dessa mulher, ó Pai. O Senhor mostrou para ela, ó Pai querido, como ela deve ganhar um esposo para ti. O Senhor mostrou para esta mãe, meu Pai querido, como ela deve ganhar um filho para o Senhor, ó Pai. O Senhor mostrou para esse obreiro, ó Pai querido, que a prioridade não é a igreja, ó Pai, mas sim a família que o Senhor deu, ó Pai amado. Meu
Eu lhe peço, ó Deus, toca agora nos corações. Comece a orar pela sua família agora, pela sua casa e o seu lugar. Apresente a sua família nas mãos do Senhor. Apresente os seus filhos, o seu esposo, a sua esposa. Aquele que ainda não está na casa de Deus, apresente e fala: Senhor, traga eles, ó Pai. Deus está aqui nessa noite, colhendo cada oração sua. Deus está aqui nesta noite, mostrando que Ele te ama, e que através da sua vida todos virão para a casa do Senhor. Através da sua vida, eles deixarão de fazer aquilo que desagrada a Deus. Espírito Santo de Deus, toca no coração dessa mãe, que não tem mais força, Senhor Jesus, que chora na madrugada, ó Pai querido, sem ninguém ver, ó Pai, porque está desesperada, Senhor, com medo do filho, ó Pai, perder a vida, com medo do filho, ó Pai, ser preso. Eu lhe peço agora, ó Pai, em nome de Jesus, visita esta casa, Senhor. Essa esposa, ó Pai querido, que o esposo atraiu, ó Pai, está pensando, ó Pai, eu já até saiu de casa. Eu lhe peço agora, Espírito Santo de Deus, mostra para a tua serva, ó Pai, que ainda há esperança. Mostra para a tua filha, Senhor, que o Senhor é o Deus, ó Pai, que remove, ó Pai querido, tudo aquilo, ó Pai querido, que trouxe empecilho, que trouxe embaraço para este casamento, ó Pai. Em nome de Jesus, traga o teu filho para a tua casa, Senhor. E quando ele voltar, ó Pai, que essa esposa possa ser realmente uma mulher amável, possa receber o marido com braços abertos, ó Pai querido, com o coração quebrantado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por cada vida que o Senhor trouxe aqui, Senhor. Não para ouvir a nossa voz, mas sim para ouvir a tua, Senhor. E que esta mensagem, ó Pai, traga mesmo, ó Pai querido, não só, ó Pai, emoção na vida dos teus filhos, mas mudança de comportamento. Que eles possam refletir, ó Pai querido, nesta mensagem, ó Pai. E saber que o Senhor exorta, consola e edifica o filho que ama, Jesus. Mesmo que doa, Senhor, mesmo que corte, ó Pai, mas vai trazer mudança, Senhor. Abençoe o teu povo, Senhor, em nome de Jesus.